Fala, galera! Boa noite. Terça-feira, mais uma vez falando um pouquinho aí sobre avaliação. É o que a gente tem feito aí todas as terças-feiras, né? Encontrando aí todas as terças às 20 horas e fazendo então com que a gente entenda um pouquinho mais sobre as perguntas da avaliação que a gente faz para o nosso paciente, ou que eu estou propondo a vocês fazerem para o nosso paciente, para o paciente de vocês. Então, essa terça-feira, hoje a gente passa a falar sobre um sintoma bem conhecido aí no meio osteopático, né? Boca seca ou boca amarga. São dois sintomas que, por muitas vezes, a gente acha que existe um comprometimento metabólico desse paciente. Boa noite, Dina. E não só por isso, né? Então, acho que essa aula de hoje, gente, é principalmente para a gente fazer o raciocínio osteopático em cima desse tipo de sintoma, mas também desarmar um pouco a gente no sentido de que esse paciente tem boca amarga, então eu já sei que ele tem problema de fígado. Calma, nem sempre é assim. Por isso que a anamnese ela tem que ser detalhada, por isso que a anamnese tem que ser pensada. Ela vai te ajudar a fazer raciocínio clínico, mas desde que você seja seletiva e observativo em cima do que o seu paciente está te trazendo de sintomas, beleza? Então, hoje a gente passa a falar sobre boca seca e boca molhada. Boca molhada, boca amarga, beleza? Vou compartilhar aí a tela com vocês, a gente desenhar um pouquinho lá no iPad e deixar um pouquinho mais entendido, então, esse tipo de sintoma quando o paciente fala para gente que sim, realmente ele tem esse sintoma presente. Professor, tudo bem? Tudo. Deixa eu tirar uma dúvida só com um vídeo da semana passada que foi sobre olho seco. Não, na verdade É não só aquilo subiu da mesmo? Não, semana é só aquilo passada. mesmo, 54 minutos, que eu acabei de ver a aula. Não, ainda não subiu da semana passada. A semana passada foi rinite e sinusite. Ah, por isso eu já tenho um olho seco. Tá, não subiu ainda, beleza. Quando Isso. subir, tu me fala. Hoje mesmo sobe, pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Tá. Show. Vamos lá. Então, hoje passamos a falar um pouco sobre boca seca e boca amarga. Amarga aqui, gente, por muitas vezes é um dos tipos de alteração que esse paciente pode estar tendo na boca, né? Muitos dos nossos pacientes, por exemplo, eles referem um sabor metálico na boca. E eu quero que vocês façam associação com a questão medicamentosa desse paciente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Se vocês forem estudar a fundo, na verdade, aqui, né, quando a gente fala de boca amarga, a gente está falando de alteração do paladar, né? Então, quando você coloca alteração do paladar para estudar, aparece N possibilidades. Muitas das visões são odontológicas, na verdade, né? Mas muitas delas também estão relacionadas aí à questão metabólica. E por muitas vezes vocês vão ver que uma das coisas que eles querem mais falar aí, via internet e tudo mais que eu andei pesquisando não, todo mundo acha que aquele sabor amargo da boca é um sintoma do fígado. Veja, a gente vai dar uma esmiuçada nisso e tentar entender que sim, por muitas vezes é. Mas não dá para a gente bater o martelo e falar que toda vez que o paciente tem a boca amarga, que ele tem um problema hepático. Vamos lá. Boca seca, para quem não conhece aí o outro, né, o nome dela, então a gente está falando de xerostomia. E o mais interessante, né? A boca seca, por muitas vezes, ela pode levar a boca amarga. E aí a gente já tem que tentar fazer um raciocínio clínico disso. Por quê? Na boca seca, gente, o que a gente vai ter é principalmente a diminuição de produção de saliva. Com a diminuição da produção de saliva, existe uma dificuldade bem grande de você manter o pH da boca. Problemas. Esse ambiente agora fica muito mais propício
a proliferação bacteriana, que é o que muitas vezes pode trazer essa sensação de boca amarga. Bactérias que estão se proliferando e se aproveitando esse pH bucal alterado e se proliferando cada vez mais. Bactéria que se prolifera no meio que não era dela, por muitas vezes traz, além de trazer a sensação da boca amarga, perdão, tocinha feia, também está trazendo uma sensação de mau hálito. Por muitas vezes o próprio paciente vai referir isso. Então, saber como é que anda também a vida, o ambiente bucal desse paciente, né? Antes de a gente pensar que isso é uma alteração simpática ou não, esse cara é metabólico. Não, às vezes tem muito a ver com alteração de pH, com proliferação bacteriana, beleza? Então, boca seca, por muitas vezes, vai nos trazer a boca amarga, ok? Por definição, a boca seca, então, seria um sintoma associado ou não a baixa ou nenhuma produção de saliva pelas glândulas salivares. Ou seja, por muitas vezes, a boca seca também não está só relacionada com a atividade da glândula salivar. Como a gente está falando aí, processos metabólicos, processos medicamentosos pode também estar alterando essa situação da boca seca, ok? Por exemplo, um dos artigos que eu fui procurar aí que cita bastante já, né? Então, eu vou escrever primeiro a fisiopatologia que eles fizeram, e a análise, na verdade, do estudo, e depois eu vou mostrar o artigo para vocês, que eu gosto sempre de deixar a imagem aí para quem quiser dar uma lida nele depois. Então, o que que acontece? Fizeram um estudo com o tal do estresse percebido. E aí, obviamente, perceberam que nesta situação a gente tinha ativação simpática. Ok, se eu altero meu simpático em falando de saliva, eu diminuo a produção de saliva e altero a qualidade dessa saliva. Beleza? E aí eles perceberam que então essa ação simpática trazia esse tipo de sintoma e trazendo então como resposta a tal da boca seca. Eles chamam a atenção, né, gente, que nesse sentido do estresse percebido estimular o simpático, existe uma alteração da química também dessa saliva. Por muitas vezes, eles fazem a mensuração, na verdade, né, da enzima amilase. O simpático age bastante em cima dessa enzima para fazer a primeira digestão de carboidratos na boca. Então, uma ação simpática é traduzida por aumento desse tipo de enzima, ok? Então, o que que eles fizeram nesse trabalho, né, gente? Eles pegaram um grupo de estudantes de odontologia que iam fazer uma prova, um exame, se eu não me engano, um dia antes, eles mensuraram, então, toda essa qualidade de saliva. E aí viram, eles têm vários marcadores, né, para avaliar a qualidade, e viram, então, que a ação simpática estava presente nesse tipo de aluno estressado
e depois fizeram uma mensuração, se eu não me engano, 3 semanas depois. Não tem nada a ver o tipo de saliva. Então, é uma comprovação que o estresse percebido, né, é um excitatório para o sistema nervoso autônomo, simpático, e ele sim pode ser um dos grandes causadores aí da tal da boca seca, principalmente por diminuir muitas vezes a produção de saliva ou por muitas vezes até alterar a qualidade dessa saliva. A gente vai ver que o simpático ele tem uma característica de deixar uma saliva muito mais viscosa, né, muito mais cola, né, e por muitas vezes ressecamento. O que eu trago de exemplo aqui para vocês, gente, é um paciente que eu tenho lá no consultório, ele deve estar agora numa faixa de 38, 40 anos. Eu já falei um pouco dele aqui. Realmente é um paciente muito simpático tônico, já teve crises de ansiedade, crises de pânico, e ele trabalha, na verdade, com um paciente meu, e esse paciente levou ele lá para o consultório. Ele é um cara que ele senta na frente da mesa do consultório para conversar com você, parece que ele está jogando uma partida de futebol, e o cara está sentado na mesa. Ele não anda sem uma garrafa de água do lado dele. De cada 5 palavras que ele fala, ele tem que tomar um gole de água. Então, é prático. Um paciente que tem simpaticotonia, que está lá em cima mesmo com isso, geralmente ele tem esse sintoma da boca seca. Constantemente ele vai ter que molhar a boca dele. E aí, o artigo que eu dei uma olhada é bem nessas Aliás, a maioria dos artigos que eu li, gente, são artigos de odontologia, né? Porque, na verdade, eles estão... Não, não é esse. Na verdade, eles estão preocupados com a ação bacteriana desse paciente, né? Que tem a boca seca ou que tem alteração aí da qualidade salivar. E aí acaba tendo essa resposta. Cara, não tô perdido aqui. Só um minutinho, é esse aqui, ó. Tendo essa resposta aos sintomas. Não é esse. Ah, aqui, ó. Physical stress determination proteins level. Eles quantificam o nível de proteína na saliva, né? Depois do estresse psicológico. Esse artigo já fala um pouco aí sobre as questões simpáticas na composição da saliva. Mas o que eu quero mostrar, acho que é esse aqui, ó. Não, também não é. Um pouquinho. Caramba, gente, peraí. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui. E agora eu compartilho com vocês. Esse aqui, ó. Relação entre estresse percebido e fatores salivares em mulheres sob condições basais de estresse. Eles fizeram esse estudo aí, né? Mensuraram a saliva antes do estresse, né? Aliás, durante o estresse, né? Que era um dia antes da prova. E depois de 3 semanas, se eu não me engano, mensuraram e viram que então a ação simpática realmente altera tanto na produção quanto na qualidade da saliva. Beleza? Vou voltar lá. Bom, definimos. Não, não é isso aí, não. É. Aí. Definimos, falamos um pouquinho aí desse raciocínio simpático, né? Então, toda vez que seu paciente falar para você no consultório sobre boca seca, será que isso pode estar acontecendo com ele também? Quais são as causas da boca seca? E é aqui que a gente precisa tentar diferenciar se esse paciente realmente tem um problema simpático tônico ou se pura e simplesmente é por outro processo. Beleza? Então, as causas da xerostomia. Então, a primeira, por desidratação. Muito fácil entender essa, né, gente? Quando você tá lá no esporte, tá perdendo água, íons pra caramba, suando que nem um louco, desidratando, você começa a perceber que tua boca fica seca.
Fora isso, a gente sabe que dentro da ação, dependendo do esporte, dependendo não, né? A maioria dos esportes tem até ação simpática também, né? Então são duas comprovações aí de que existem essas duas possibilidades acontecendo aí no caso da boca seca. Respirar pela boca. O respirador bucal, noturno principalmente, ele sabe muito bem o que é isso, né? Acorda com saburra na boca por muitas vezes. Se bem que essa burra a gente acaba relacionando também às questões metabólicas, né? Mas por muitas vezes essa inspiração oral é o que traz o ressecamento da boca. Cigarros, ingestão de álcool também, né? Desidrata da mesma forma. Cigarros a gente vai abrir aí uma ampla questão sobre cigarros, né? Que tipo de cigarro? Má higiene oral. Se eu sei que tem uma má higiene oral, esse paciente tem problemas com bactéria e possivelmente ele tem também o ressecamento da boca por conta disso. Doenças glandulares, essa daí a gente já está falando mesmo específicas, né, das glândulas, principalmente os cânceres, enfim, problemas das glândulas e efeitos colaterais por medicação. E no fundo, a gente sabe que não é efeito colateral, né? É um efeito sistêmico. Estamos falando principalmente dos antidepressivos, antihipertensivos, diuréticos, antialérgicos e pacientes que fazem radioterapia. Aqui exclusivamente cabeça e pescoço, tá, gente? Mas, de uma forma geral, é muito característico as pessoas que estão sob tratamento de antidepressivo por muito tempo e por uma quantidade também elevada, relatarem a vocês tanto o ressecamento da boca, a xerostomia, como a gente está vendo aí, como também sabor de metal na boca, né? Ou seja, alteração do paladar. Beleza? Então, as causas aí da boca seca, para também não ficar muito vidrado que isso é um problema vegetativo, né, gente? Tentar descartar esse paciente desses possíveis sintomas aí, dessas possíveis causas, aliás. Beleza? Falamos das causas da boca seca, passamos para causas da boca amarga. Vocês vão perceber que algumas das causas são para os dois problemas, né? Tanto como a boca amarga como a boca seca. Então, começamos por má higiene oral. E aí é nessa situação que a gente tem bactérias, né? Seja nos dentes, seja na gengiva e até a aparição da saburra. Saburra, para quem não sabe, é aquela parte branca que fica na língua, né? Principalmente ao amanhecer. Então, qualquer uma da presença de bactérias, na verdade, pode trazer a sensação de boca amarga, ok? A própria boca seca, como a gente viu, pela falta de produção de saliva ou alteração da mesma, aumentando o ambiente para bactérias, né? A gravidez pode também trazer, principalmente, a sensação de sabor metálico por conta de alterações não, né? Mudanças hormonais. Então, muito frequentemente, as grávidas têm esse sabor metálico na boca.
Como citado também, medicamentos. Aqui, além de todos aqueles, também podemos colocar os antibióticos, né, gente? E muito fácil entender por que isso pode acontecer, né? Justamente pelo desequilíbrio da microbiota do ser humano, né? Algumas outras bactérias podem se aproveitar disso e proliferar e trazer esse gosto na boca também. Disfunções gástricas, e aqui a gente está falando principalmente dos refluxos, tá, gente? Uma vez que o refluxo gastroesofágico vai mudar o pH da saliva. Mudei o pH da saliva, estou deixando ambiente propício de novo para proliferação bacteriana, ok? Pode ser também hepatites, muito comum, muito característico, o paciente ter hepatite, ter a boca amarga e, na verdade, de uma forma geral, patologias hepáticas. E aqui a gente está falando principalmente pelo sistema de excreção da amônia, ou excesso, vamos colocar, ou excesso de amônia no sistema. E também boca amarga por infecções respiratórias. Estamos falando das sinusites e das rinites, uma vez que esses dois processos podem conter bactérias. Recording in progress. Você só está mudo ou você que não está falando? Professor? Professor? Então, e aqui na frente, a gente tem do quinto par craniano, a terceira rama dele, e também ramas do sétimo par craniano. Beleza? Lá no fundo, a gente tem presença de sensações gustativas e sensibilidade pelo décimo par craniano. E ainda, para finalizar, temos ainda a participação da sensibilidade do nono par craniano. Ok?
Então, essa é a língua. E o raciocínio que a gente tem que fazer desse paciente, né, gente? É saber que as papilas gustativas, elas se conectam com as ramas finais, principalmente dos nervos 7, 9, Recording in progress. que por muitas vezes traz aquela sensação do aroma para questão de memória, né? Eu sinto o cheiro de alguma coisa, eu lembro de alguma coisa. Então, é a associação da língua com esse córtex anterior, ok? Saber se isso está funcionando muito bem, obrigado. Se não é isso que está trazendo o problema de alteração de boca seca ou de alteração do paladar do meu paciente, ok? Saber se essas ramas estão funcionando bem ou não. Beleza? Bom, e aí, gente, para finalizar a aula hoje, bem rapidinha mesmo, só para a gente entender um pouco desse sintoma, eu queria que vocês pensassem dessa forma. Por exemplo, se a gente tem um simpático aumentado, eu sei que esse paciente vai ter possivelmente uma diminuição na produção de saliva e uma alteração na qualidade desta saliva, que ela se torna muito mais viscosa. Ok? Isso é uma característica simpática. Na característica parasimpática, esse paciente tem um aumento das secreções, né? Então, é um aumento da produção de saliva e sua química agora com uma viscosidade diminuída. Ou seja, uma saliva mais fluida. Beleza? Ok. Se esse paciente tem características metabólicas, paciente metabólico, como é que a gente vai tentar olhar para ele? Em primeira instância, principalmente nos sintomas de boca amarga, né? Para desmistificar que é que isso é real e muitos dos profissionais da área da saúde desmentem que isso é um sintoma hepático. Então, primeiramente, no meio da minha anamnese, gente, se esse paciente é metabólico, eu quero saber as questões medicamentosas dele. Então, medicamento, quantidade e tempo, ou seja, a cronologia. Quanto tempo faz que você está tomando esse tipo de remédio? Beleza? E veja, gente, medicamento, todos, qualquer um deles. Ah, anticoncepcional é medicamento? Sim. Ou seja, as mulheres que fazem uso crônico de anticoncepcional podem estar trazendo problemas para o seu fígado. E é nessa situação que aparece muitas vezes a boca amarga. Um estresse metabólico, perdão, um estresse hepático,
dá nem para entender o que está escrito. Um estresse hepático. E aqui pode se estender para tudo, tá? Comida em demasia, álcool, os meus maus hábitos com o meu fígado. Esse estresse hepático acaba trazendo problemas para o metabolismo da amônia. Essa amônia, a gente sabe que no organismo ela é muito tóxica e ao mesmo tempo ela é volátil. E aí ela vai começar a ser eliminada pelo sistema respiratório. E agora sim, eu tenho a tal da boca amarga. Tá aqui, gente. Provado por A mais B, porque fígado sim dá sintoma de boca amarga. Vocês entendem? É um estresse hepático. Quais são os hábitos do meu paciente? Geralmente, o paciente que é metabólico, gente, ele já vem com todos os seus hábitos num pacote só. Ele já está tomando medicação. Ele já está fazendo acompanhamento psiquiátrico por muitas vezes, está com sobrepeso. Ou seja, é um combo. Quem mais sofre nesse combo, indiscutivelmente, é o fígado, gente. E, mais uma vez, para quem ainda tem dúvida aí nessa função do fígado, né? Assiste lá a nossa aula sobre fígado que fala sobre o metabolismo da amônia. O quanto isso é tóxico para o nosso corpo e uma das saídas, já que o fígado não consegue fazer essa metabolização de amônia em ácido úrico, isso começa a se aglomerar no sistema. Se eu tenho excesso, ele vai criar vias de excreção. Uma delas é a via respiratória. Se eu sou um cara que fico respirando essa substância, obviamente altero o sabor da minha boca, até mesmo o hálito. É muito presente, por exemplo, em pacientes diabéticos. Hálito cetônico. Sim, o que que você tem? Um problema no metabolismo das cetonas e elas são voláteis da mesma forma e um dos mecanismos de excreção também é via sistema respiratório. Então, o paciente tem aquele hálito forte. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês, de novo, né? Os caras do bodybuilding, esses caras se entopem de GH e de ergogênicos e têm uma alimentação hiperproteica. Pode chegar perto do cara que você percebe o suor dele cheira a amônia. Você pega uma camiseta usada pelo cara que ficou ali parado um tempo, você não aguenta nem pegar na mão, então o cheiro tão forte fica. E por muitas vezes esse hálito alterado mesmo no cara. Então é o sistema tentando colocar isso aí para fora. Beleza, galera? Acho que era uma coisa bem rápida que eu queria passar para vocês, né? Porque, na verdade, é assim, né? Como a gente está pegando sintoma por sintoma, não tem resolução osteopática para isso, né? Lógico, até tem. Se a gente está falando que o cara tem um quadro de simpaticotonia, a gente pode ajudar com entradas parasimpáticas, tentar equilibrar. É meio errado pensar em, se ele está simpático tônico, eu tenho que dar entrada parasimpática. Não, não é isso, né? Equilibrar o sistema nervoso autônomo, mas também dar entradas parasimpáticas para esse sistema, que por muitas vezes não está sentindo isso faz um tempo já, né? A gente tem essa capacidade aí através das nossas mãos. E o tal do hands-off, né? O quanto esse paciente está se medicando, o quanto esse paciente tem hábitos ruins, o quanto o metabolismo dele está sofrendo por causa disso, e isso sendo mais um sintoma para esse paciente se tocar de que ele precisa mudar os hábitos dele. De novo, né, gente? Ter boca seca e boca amarga é normal? Não, é frequente nas pessoas que não têm bons hábitos e tem aí uma exacerbação do metabolismo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, sempre que eu for perguntar sobre boca seca e amargor na boca, descartar as possíveis causas aí que eu passei para vocês e perceber se esse paciente é metabólico, olha aí, mostra para ele. Mais um sinal que o teu sistema está sendo estressado. Você precisa se ajudar. Eu acho que a anamnese é isso, né, gente?
além de te dar ferramentas para você trazer o diagnóstico clínico, ainda te dá ferramentas para você argumentar com o seu paciente. Olha, está acontecendo. Isso não é normal. Sentir a boca seca, ter que andar com uma garrafa de água do lado, molhar cada golinho. Não, isso não é normal. Tem alguma coisa acontecendo aí no teu sistema e você precisa se ajudar. Beleza, galera? Semana que vem a gente continua falando ainda sobre avaliação. Depois eu queria até um feedback aí de vocês para saber se essa aula de avaliação está ajudando vocês, porque estou vendo que tem muito pouca gente entrando nas aulas e eu também queria aí um feedback de vocês se isso está ajudando ou não. Se não for para ajudar, a gente muda a vertente aí do nosso trabalho, do nosso raciocínio. Beleza? Posso